Oséias, capítulo 5, versículo 7. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Eu vou ler novamente aqui para você entender a mensagem. Aleivosamente, guarde essa palavra, aleivosamente, se houveram contra mim, porque geraram filhos estranhos. Aleivosamente quer dizer o quê? Calúnia, pessoa traiçoeira, pessoa que injuria. Então vamos entender aqui, pessoal, isso é profundo. Esse povo, povo de Deus, eles se rebelaram contra o Senhor e começaram a gerar filhos estranhos. O que é um estranho? Um esquisito, um diferente, uma pessoa questionável, uma pessoa que não tem nada a ver, por exemplo, aqui com as coisas de Deus. E os filhos estranhos, pessoal, eles dão muita dor de cabeça. Eles atrapalham muito, espiritualmente falando, no ministério, na empresa, na família, porque dependendo quem entra na família, se for uma pessoa estranha, que não tem identificação, vai trazer problema, como também em relação ao ministério e à obra de Deus. Aqui, o povo de Deus, que geraram esses filhos estranhos, esses filhos estranhos começaram a caluniar a Deus, a injuriar a Deus e agir com traição, eram traiçoeiros em relação às coisas de Deus. E eles tiveram um problema depois por causa disso. Toma cuidado com os filhos estranhos. Eu quero perguntar para você, com quem você tem andado? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quem te influencia? Com quem você anda falando? Com quem você anda conversando? A Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Não tem como andar junto. Pessoas que são incompatíveis no pensamento, pessoas que não têm a mesma fé, pode respeitar um ao outro, mas não tem como conviver, porque vai ter problema. Essa pessoa vai ser influenciada. Porque o filho estranho, como está escrito aqui, ele age aleivosamente, traiçoeiramente, ele age com calúnia, ele perturba, ele desgraça a vida das pessoas. E muita gente, irmãos, estão gerando filhos estranhos que não tem nada a ver com ela. Ou às vezes não tem nada a ver com a família, com o ministério. Colocam pessoas em suas vidas que vai trazer um problema muito sério futuramente. O que nós devemos fazer com os filhos estranhos? Aí no livro de Salmos, número 144, diz assim, pessoal, Salmo de número 144. O versículo 10 diz assim: é ele que dá a vitória aos reis e que livra Davi, seu servo, da espada maligna. Então Davi aqui ele reconhece que o Senhor Deus Todo-Poderoso é quem dá a vitória aos reis. E ele era um rei. Nós em Cristo somos reis e sacerdotes. Então sempre haverá vitória, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E aqui diz, e Davi reconhecia isso, que Deus o livrava da espada maligna. Quantas vezes pessoas usadas pelo diabo tentou ferir Davi? E o maior exemplo disso foi Saul. Quando Satanás vinha sobre a vida dele, ele pegava uma lança e tentava ferir a Davi. E Deus o poupou e guardou várias vezes. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era uma pessoa perfeita, é verdade. Mas Deus o protegia, Deus o guardava e dava a vitória a ele nas batalhas. Deus dava livramento a ele. E ele faz uma oração aqui pedindo livramento do quê? Versículo 11. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos.
ele estava pedindo livramento dos filhos estranhos. E estava pedindo para que Deus tirasse. Nós vimos lá em Oséias, capítulo 5, versículo 7, que o próprio povo de Deus gerou filhos estranhos. E olha o que o filho estranho ele faz. Age com traição, o filho estranho calunia. Depois você pode ver lá o que significa a palavra aleivosamente, como eu estava dizendo para vocês. E dá uma dor de cabeça muito grande. Porque o filho estranho, ele é diferente daquele que não é estranho. Como assim, pastor? Tem pessoas, irmãos, que às vezes andam junto, mas tem um pensamento diferente, um comportamento diferente. Eu falo no sentido de ser sempre do contra, sempre resistir, sempre bater de frente, sempre afrontar. Esse é o filho estranho. Dá uma dor de cabeça. E Davi, irmãos, está falando, Senhor, livra-me. Por quê? Porque tinha filhos estranhos ao redor dele, dentro do reinado dele, dentro do ministério dele. Ele falou, Senhor, tira, porque o filho estranho dá problema. Ele é diferente dos demais. E eu vou falar algo para você, pessoal. Isso acontece às vezes no ministério, de pessoas às vezes levantar, por exemplo, um pastor que pensa diferente. Claro que cada um tem o seu pensamento, não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando no sentido que é contra a doutrina, contra o entendimento. Como também no corpo de obreiros. Se a pessoa não tomar cuidado, ela levanta um filho estranho que vai dar uma dor de cabeça, irmãos, para a igreja, vai dar uma dor de cabeça para a obra de Deus. Irmãos, confunde as pessoas, vem com heresias, com doutrinas erradas e prejudica, faz a cabeça da pessoa para ir contra, proíbe certas relações, os relacionamentos, as amizades. Ele influencia não para o bem, mas para o mal. O filho estranho é a desgraça no meio da obra de Deus, irmãos, no meio do povo de Deus. E a gente tem que orar, Deus, tira o filho estranho, me livra. Irmão, não foi qualquer um que pediu, foi Davi. Porque eles são traiçoeiros, eles não são pessoas de confiança. E ele diz mais, por que Davi disse isso? Porque Davi estava convivendo com filhos estranhos. E ele percebeu algumas coisas. Ele disse, livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade. São aquelas pessoas, irmãos, que são convencidos. Irmãos, se acham os melhores, se acham superiores, falam vaidades, palavras soberbas, arrogantes, gostam de humilhar as pessoas, de se comparar e concorrer com a pessoa. E Davi, ele enfrentou isto. Ele falou, Senhor, tira. Porque esse tipo de pessoa, irmãos, estraga o ambiente, estraga amizades, separa amizades. Eles dão dor de cabeça. Não é fácil conviver com pessoas assim. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A pessoa aprendeu um bom costume, a pessoa aprendeu uma boa doutrina, a pessoa teve uma boa educação dos pais e de repente se envolve com pessoas estranhas que não tem nada a ver, se corrompe. E a pessoa tinha uma personalidade que agora já não tem mais, se deixou se levar. E muitos se deixam se levar pelo filho estranho, porque ele é terrível. O filho estranho, cuja boca fala vaidade, ele tem uma lábia pessoal, mas para o mal. Uma lábia que seduz. Se a pessoa não tiver estrutura, ela vai e se arrebenta. E não só isso, Davi estava falando. E cuja mão direita é a destra da iniquidade. Ele está dizendo, cuja mão direita é a destra da iniquidade. Geralmente quem estava à direita eram pessoas de confiança. Mas quando a pessoa coloca um filho estranho, que não é da mesma fé, que não tem o mesmo entendimento, que critica, que afronta, que murmura, irmãos, esse é o filho estranho. Infelizmente alguns pregam que o filho estranho é aquele que não pertence ao ministério dele. Não.
O filho estranho é aquele que não pratica a palavra, aquele que é ímpio, aquele que é soberbo, aquele que se acha melhor do que os outros, que se acha superior. Porque graças a Deus, Deus levantou diversidades de ministérios, onde muitas pessoas professam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ama Jesus e ama a palavra, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. Não é porque a pessoa não faz parte do nosso ministério, mas Deus a levou para outro, não quer dizer que ela é uma estranha, não, somos irmãos. Há diversidade de ministérios. E aqui continua dizendo, olha o que Davi disse, tem mais coisa. Terceira coisa que ele disse. Primeira, cuja boca fala vaidade, e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Aí ele fala assim, por que tem que pedir livramento e pedir para Deus tirar? Olha o versículo 12. Para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade. Quando o filho, irmãos, estranho, quando ele está envolvido no meio do povo de Deus, em uma família, em um relacionamento, não vai ter crescimento, não vai ter desenvolvimento. Davi, ele sabia disso, porque para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos. Irmãos, o filho estranho impede o desenvolvimento das pessoas, o crescimento das pessoas. As pessoas ficam mirradas no conhecimento e no entendimento. Não consegue desenvolver o seu ministério, não consegue desenvolver a sua profissão, não consegue desenvolver na família, nos relacionamentos. Porque o filho estranho, irmãos, é como a erva daninha, é como o joio, ele atrapalha. Aí a pessoa não entende o porquê não dá certo, o porquê não vai para frente. As pessoas não conseguem se desenvolver no seu talento, na sua capacidade que Deus deu a ela. E Davi falou, ele tem que ser arrancado, para que os nossos filhos, como plantas, cresçam bem desenvolvidos. E olha que Davi, aqui, ele era um homem segundo o coração de Deus, que batalhava as guerras do Senhor, e fazia de tudo para manter a unidade do exército, do povo. Ele amava o povo, mas tinha filhos estranhos. Tinha um ou outro lá que sempre estava ali para perturbar, para tirar a paz, para jogar um contra o outro, para falar mal de Davi e outras coisas mais. E diz mais, olha o que Davi disse, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio. Isso é lindo. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas. Aquela pedra bem trabalhada, de esquina, aquele fundamento, irmãos, como colunas de um palácio. É bonito quando a gente vê, né, uma coluna, como eu já vi de umas construções antigas, como eu já acompanhei, já vi nas redes sociais, aqueles castelos antigos, aquelas colunas imponentes. O filho estranho pede isso, a beleza das filhas, a beleza espiritual, o crescimento. As mulheres não conseguem ser como colunas, irmãos. As filhas não conseguem ser como colunas. Não tem firmeza por causa desses filhos estranhos que ficam no ouvido delas, que ficam na cabeça delas, perturbando a vida delas, irmãos, querendo tirar o brilho de Jesus da vida dela. Faz de tudo para afastá-las do caminho do Senhor. Vem com heresias. E a Bíblia diz que a mulher é um vaso frágil. Por isso que a gente tem que orar, temos que clamar, porque o filho estranho, se ele puder, irmãos, ele derruba essa coluna. Porque a mulher ela tem uma força muito grande que Deus deu a ela. E os homens têm que reconhecer isso, irmãos. A mulher, olha o que ela passa no seu período. Que ela tem o seu período, tem os seus dias. Irmãos, está ali na batalha cheia de dor. Um homem com uma dor de cabeça, meu Deus, qualquer tipo de dor praticamente já derruba ele. A mulher não, mulher guerreira, mulher para frente. Mas o inimigo faz de tudo. Lembra da Eva? Olha o que ele fez. Seduziu a Eva e tem esse filho estranho do inferno que vem com aquela lábia para fazer a pessoa desobedecer a palavra de Deus. Tirar a beleza, ela quer a coluna. E diz mais, para que as nossas despensas se encham de todo provimento.
Quando o filho estranho está, a despensa fica vazia, irmãos. Não tem prosperidade. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre. As despensas nunca vão se encher, a igreja não cresce. A empresa não vai para frente, a loja não vai. Por causa desse estranho. Imagine uma pessoa que contrata alguém numa loja, por exemplo, no comércio, como um vendedor. E a pessoa trata mal os clientes, trata mal as pessoas. E muitos não vão voltar por causa daquela pessoa. Só que quem vai sofrer é a loja. Porque a má fama corre muito rápido. Não foi naquela loja, fui mal atendido. De ver, sei lá, uma pessoa específica, não. Eu fui mal atendido naquela loja. Vai pensar que todo mundo tem que arrancar o filho estranho. Ele dá trabalho. Tem que orar a Deus. E é interessante notar que ele poderia tirar como rei. Mas ele estava orando a Deus, Deus, livra-me e tira-me. Ele passou essa responsabilidade para Deus. A gente precisa ter entendimento, Deus arranca. Deus, essa pessoa não tem o mesmo espírito. Pai, essa pessoa está atrapalhando. A despensa está vazia, não tem prosperidade, não cresce. Senhor, abençoa a vida desta pessoa, mas arranca ela. Livra, ela não pensa como a gente já conversou, a gente já aconselhou, mas não tem jeito. Você tem que ter sabedoria, pessoal. Você não precisa ir lá e falar. Quando a gente é menino, a gente age assim. Eu já agi assim, em alguns momentos. Quando você é criança, mas você amadurece, aí você passa essa responsabilidade para Deus, porque só Ele tem esse poder, essa capacidade, e Ele sabe como fazer a coisa. E às vezes a pessoa sai até na paz. Porque quando Deus entra, Ele faz a obra. Então a gente tem que deixar de ser menino e querer lá resolver. É orar a Deus e falar, Deus, essa pessoa está me dando dor de cabeça. Essa pessoa é como se fosse um estranho na família. Entrou na família, mas é um estranho, não participa de nada, fala mal, critica. E às vezes lança, um exemplo, tá, pessoal? Lança às vezes a filha contra a mãe, contra o pai, o camarada. Ou a camarada lança o filho contra a mãe, contra o pai, contra a família. É o escarcéu. Aí quando casa já é diferente, né, pessoal? Casamento já é um outro patamar. Aí a pessoa, infelizmente, irmãos, por não orar, não esperar com paciência no Senhor, se apressou, de vez ver a nudez espiritual, casou, porque tem gente que namora, né, dá de santinha, quando casa e mostra suas garras, pessoal. É que nem um anticristo. O anticristo vai fazer isso, vai chegar, vai resolver o problema, vai trazer paz mundial, a pessoa vai dizer, esse aí é o Messias, depois ele vai mostrar a cara dele. Tem gente que é assim, pessoal. Por isso não tem que ser apressado, não. Depois que casa, irmãos, aí tem que orar para Deus fazer a obra, transformar o coração. Aí é só Deus, pessoal. Só Deus para fazer um milagre num casamento, para transformar algo em vinho. Jesus tem esse poder. Voltando para cá, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas. Olha o que ele está dizendo. Se o filho estranho não for lançado fora, não tem despensa cheia. E também os gados não vão produzir a milhares, pessoal. Não tem produção. Irmãos, não tem frutos. Tem que ser arrancado, ora a Deus. Você não está produzindo, você não está crescendo. Você sempre está insatisfeito. O que está acontecendo? Vê quem você colocou aí no seu caminho, no seu negócio, no seu ministério. Se você gerou filhos estranhos, a pessoa gera filho estranho, fica com dó, fica passando mão na cabeça e não aconselha quando deve aconselhar, não repreende quando deve repreender, e vai crescendo daquele jeito, pronto, irmão, vai ter problema, é óbvio que vai ter problema. Não tem como, a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. E se a pessoa passou a mão na cabeça, ficou mimando, vai ter problema futuramente. Quando for falar uma coisa mais séria, a pessoa não vai aceitar. E além disso, vai bater de frente. E diz mais, para que nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Para que os bois sejam fortes. Se você entender aqui a época, vamos lembrar que essa época não era industrializada, viu, pessoal? Aqui eles trabalhavam com agricultura.
é diferente com os animais. Irmãos, quando o filho estranho é lançado fora, a despensa vai estar cheia, vai ter provisão, vai ter produção, e os bois serão fortes. Oh, irmãos, você pode ter certeza que vai haver força no nosso meio, irmãos. Não vai ter fraqueza. Nós vamos estar preparados para fazer o trabalho, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Que fala de força, irmãos. Em nome de Jesus, o filho estranho enfraquece. O filho estranho, irmãos, vem com dúvidas, vem com desesperança. O filho estranho é aquele desanimado, que ele diz que nada vai dar certo, não tem como. Toma cuidado, isso é um filho estranho. Não dê ouvidos. Tem pessoas que é fraca na fé, tem pessoas não, que são incrédulas mesmo. Aí diz para que não haja assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Aí isso aqui é mais pesado. O filho estranho não é digno de confiança. O filho estranho pode tomar o que é seu. O filho estranho quer tomar o seu lugar. O filho estranho, se ele estiver sozinho, ele não é de confiança. Se ele vê algo de valor, ele vai tomar. Esse é o filho estranho. O filho estranho, ele, irmãos, na surdina, ele trabalha. E a pessoa às vezes fica culpando um, culpando o outro, porque o filho estranho é como o joio. Ele parece com o trigo. E o joio, só Deus vai separar. E o filho estranho chega quase nesse nível. Por isso você tem que orar a Deus. Livra-me, Senhor, e tira. Davi era rei, mas ele não tirou. Jesus não tirou Judas, irmãos, que começou bem, mas depois se transformou num filho estranho. Você tem que falar com Deus, se é o seu caso. Nós não devemos ter ódio das pessoas e raiva das pessoas. A Bíblia diz que Jesus amou Judas até o fim, como os demais. Mas nós temos que orar a Deus para nos dar livramento, porque tem pessoas que atrapalham a obra, atrapalham no trabalho, atrapalham, às vezes, dentro de casa, pessoal. Nós temos que orar. Tem pessoas que começou a namorar com alguém, pronto, já trouxe problema para dentro de casa, para a família. Todo mundo agora, olha que coisa, a pessoa conseguiu inculcar na cabeça do namorado, da namorada e jogar contra a família. É coisa séria, coisa séria. Filhos estranhos estão aí. Na igreja, meu Deus do céu, tem muitos filhos estranhos, meus. Mas muitos. Nas empresas, muitos filhos estranhos. Eu não estou falando no sentido de fé, independente da placa da igreja, graças a Deus pelos nossos irmãos em Cristo. Eu estou falando do filho estranho, que fala vaidade, arrogante, se acha melhor. Esse é o filho estranho. Dá dor de cabeça. Se você for ver o sinônimo de estranho, é diferente. Você vai ver que ele é diferente. O sinônimo de estranho é diferente e esquisito. É uma pessoa esquisita. É uma pessoa estranha. É uma pessoa diferente. Não tem nada a ver. Outra coisa que nós que estamos na obra de Deus devemos tomar muito cuidado de colocar até uma pessoa de Deus. Tem gente que coloca uma pessoa que é até de Deus no ministério, mas não é o mesmo espírito, não é a mesma identidade. Eu falo no sentido de identificação. Você vai entender o que eu vou falar. Às vezes a pessoa tem um jeito de pregar e tal, o ministério tem uma linha e vem uma pessoa... Pronto, para você entender melhor. É uma pessoa de uma igreja tradicional, tem uma linha tradicional, vem uma pessoa que é completamente o contrário. É um pentecostal. Não vai dar certo, pessoal. Por mais que eles sejam de Deus.
Por isso que há diversidade de ministério. Deus vai levar a pessoa no lugar onde ela vai se encontrar. Eu senti de Deus de trazer essa palavra. Quem te influencia? Com quem você está andando? Quem você está colocando no seu navio? Quem você está colocando no seu barco? Quem você está colocando na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho? Quem você está colocando? Quem são os círculos da sua amizade? O dono do navio lá teve problema com Jonas. Quase eles se perderam. Tiveram prejuízo. Quem você está colocando na sua vida? Ore a Deus e peça para Deus tirar o filho estranho. Em nome de Jesus. Para que haja desenvolvimento, produção, força. Para que as mulheres sejam como colunas de um palácio. Para que os filhos sejam bem desenvolvidos. Você vai ver que vai crescer, vai florescer, irmãos. Eu, como pastor, eu tenho muito cuidado. Depois de um tempo, você vai amadurecendo de levantar alguém para fazer a obra de Deus. E para me levantar alguém, quem me conhece sabe que é debaixo de muita oração e tem que se identificar com o mesmo espírito. Porque vai que eu levante uma pessoa, que o ambiente é família, e é a família mesmo, é um se preocupando com o outro, orando pelo outro, oração, e de repente você levanta uma pessoa que não tem nada a ver com isso, que é fofoqueira, que murmura, que afronta, bate de frente. Vai estragar o ambiente, irmãos. Estraga o ambiente. Assim mesmo como numa troca de pastor, que ele pode estragar o ambiente se ele não tiver sabedoria. A coisa é muito séria. Fique com essa palavra. Que Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus. Se você precisa se livrar de alguém aí que é diferente, que é esquisito, que está te atrapalhando, você vai ter que orar a Deus. Se for casamento, tem que pedir um milagre. Aí é diferente, viu, pessoal? Casamento é outro patamar. Eu estou falando aqui de outra coisa. Você vai ter que orar a Deus para Deus te livrar do filho estranho. Você é inteligente, Deus falou com você. Tem alguém querendo entrar aí na sua família, que é estranho, já está trazendo problema. Nem casou, já está trazendo problema. A sua filha mudou, seu filho mudou, está de cabeça virada, está enfeitiçado, mudou o comportamento. É filho estranho. Você estava produzindo, prosperando aí no seu trabalho, de repente você abriu a porta para alguém com dó, e no fim a pessoa está lá te levando à falência. No seu ministério, a pessoa está lá, está dando dor de cabeça, não respeita a autoridade, não respeita, e aí dor de cabeça. E as pessoas, eu gosto até de ir lá, mas eu não vou por causa de fulano, de cicrano. Tem que orar. Deus me livra. E Deus tira, viu, pessoal? Vai levar para outro lugar, porque se a pessoa não se identifica, Deus vai levar para outro lugar. Deus sabe fazer a obra. Eu quero que você feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu vou pedir para Deus manifestar a glória dele na sua vida. Agora, onde você está aí? Você que está com dor, Jesus vai curar você e vai te livrar dessa dor agora em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos. Pai, em o nome de Jesus, eu venho pedir, meu Pai, a manifestação do teu poder sobre esta vida, sobre esta pessoa, meu Pai, que está assistindo essa live. Meu Pai, neste momento, Pai, aquela pessoa que está com dor, aquela pessoa, meu Deus, que está com uma infecção, essa pessoa que está, meu Deus, com mal-estar, sintoma do desmaio, formigamento, moleza, leseira, labirintite. Meu Deus, essa pessoa que está com mal, um tumor, essa pessoa que está sentindo, meu Deus querido, Deus amado, assim do pânico. Meu Deus, derrama o teu poder, a tua unção e despedaça todo o jugo de Satanás agora. E toda obra de macumba que foi feita na vida desta pessoa, que a pessoa achou que era para o bem, mas nós sabemos que é para o mal. Meu Deus, em nome de Jesus, queima com fogo da tua glória. E em nome de Jesus, diabo, eu quebro o teu poder. Espírito maligno do inferno que está por detrás dessa dor aí. E essa dor não passa.
Saia com essa dor agora. Esse trabalho de macumba que foi feito para destruir essa família, essa casa, eu desfaço no nome de Jesus. Esse espírito maligno da opressão que oprime a pessoa está até endoidecendo. Vai embora em nome de Jesus. Esse mal-estar, esse aperto no peito, esse formigamento, vai embora, saia do pulmão desta pessoa, vai embora do pulmão dela e do coração dela, da respiração dela, saia dos ossos, saia dos nervos, em o nome de Jesus. Esse bico de papagaio está amaldiçoado, esse peso nas pernas, esse problema nos olhos, esse mal no ouvido, vai embora agora, em o nome de Jesus. Esse mal no pâncreas, no intestino, essa infecção de urina, vai embora em nome de Jesus. Sai da bexiga desta pessoa, vai embora do canal do reto, vai embora com essas dores no corpo, vai embora com esse mioma, fibroma, hérnia, esse glaucoma, essa cegueira, essa miopia, vai embora esse embaçamento nas vistas, vai embora em nome de Jesus. Essa doença coronária, essa doença de Chagas, vai embora em o nome de Jesus. Eu estou ordenando, vai embora, sai agora da circulação desta pessoa, sai das veias dela, em o nome de Jesus. Vai embora artrose, vai embora reumatismo, artrite, vai embora. Eu estou ordenando que todo mal saia, todo câncer, todo tumor no cérebro, todo mal, todo defeito físico, eu ordeno que saia. Vai embora toda doença, toda enfermidade, toda inflamação, toda infecção, vai embora em o nome de Jesus, Pai. E também repreendo toda depressão em um nome de Jesus. Meu Deus, confirma o teu milagre. Confirma a tua bênção em um nome de Jesus. Não te detenhas, meu Deus. Não te detenhas agora em fazer grandes coisas. Porque operando o Senhor ninguém pode pedir. Mostra a tua glória na vida dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus.